Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, versículo 28. Você que achou, por favor, fique de pé. Você que está aqui conosco na igreja, presencialmente no templo, você que está nos assistindo em casa e encontrou também o texto bíblico, tenha reverência, fique de pé. Diz assim a palavra do Senhor, em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero repetir esse versículo com você, vamos ler juntos. Se você puder ler comigo, falando, repetindo comigo, eu te agradeço. Vamos lá, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repita comigo, propósito. Agora, vira para o seu irmão e diga assim: há um propósito. Amém. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que a Tua palavra, ela venha, Senhor, aos nossos corações, às nossas almas, Senhor. Ó Senhor, como boa semente, para frutificar, Deus, para nos trazer, Senhor, um despertar, Senhor, conhecimento, Senhor, da Tua vontade para as nossas vidas, que possamos, Deus, caminhar, Senhor, alegres, felizes, seguros, Senhor, vivendo, Pai, ó Senhor amado, na Tua vontade. Fala conosco, Senhor. Revela os Teus preceitos a nós. Espírito Santo de Deus, nos ensina a palavra do Senhor. Nós queremos receber sempre o dom da fé. E a Tua palavra, Senhor, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Seja assim, Senhor, conosco esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. Nessa carta, amado, que Paulo escreve aos Romanos, quando você lê esse capítulo 8, eu não sei se você já prestou atenção num fato de que há assim uma gradação, uma progressão no que diz respeito a uma relação mais íntima entre homem e Deus no aspecto da restauração da alma do homem. Uma gradação na reaproximação, né, do homem para com Deus. Isso tudo para que o caráter de Cristo exerça uma influência direta no caráter do homem. Eu quero começar, a sua Bíblia está aberta, nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, eu quero começar a meditar com você no que está escrito, nos versículos 19 a 22, que diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores
de parto até agora. Eu tenho uma filha extremamente ambientalista em casa, sabia? A Débora ama o meio ambiente e ela de vez em quando dá uns toques assim na gente muito interessantes. E algumas vezes ela nos fala umas coisas que são verdades tremendas, né, amado? É só nós olharmos em volta e vermos como a natureza criada por Deus clama, geme e sofre muito pela restauração da alma do homem. O homem, queridos, quando não tem a sua alma restaurada pela graça, ele agride a tudo e a todos, inclusive a própria natureza. O lugar onde ele mora, o planeta onde ele mora, o ambiente passa a ter pouquíssima importância diante dos seus interesses próprios, da sua própria vaidade. E essa natureza geme. Paulo diz que a criação, a natureza geme pela restauração do homem. Esse texto que nós lemos, do versículo 19 a 22, diz que quando Deus criou a natureza, Ele sujeitou essa natureza ao homem. E quando o homem caiu em pecado, quando ele teve a sua própria natureza corrompida pelo pecado, essa natureza que era sujeita ao homem, ela passou a gemer pela restauração desse homem, deste ser humano. No versículo de número 23, deste mesmo capítulo, fique com a sua Bíblia aberta aí e me acompanhe na leitura. Nós vemos que o próprio cristão, quando uma vez tocado pelo Espírito Santo, quando uma vez alcançado pela graça, pela redenção executada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele também começa a gemer, pelo mesmo motivo, para que toda a humanidade seja restaurada. Olha o que diz o versículo 23, e não só ela, a criação, a natureza, mas também nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós clamamos pela humanidade, mas clamamos para que sejamos aprimorados por Deus. A natureza, ela clama para ser governada por aquele ser humano que foi projetado segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós somos despertados para isso, quando passamos a ter os nossos sentidos espirituais despertados em nós, nós passamos também a clamar, a gemer por restauração. E é por isso que lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E querido, olha, eu não sei se você sabia, mas eu aprendi e creio que isto seja uma verdade, que as informações do que acontecem à nossa volta, nesse mundo físico, nesse mundo aion, é comunicado
as nossas almas através dos 5 sentidos. Quais são eles? Visão, audição, paladar, tato e olfato. É por isso que Deus trata nas Escrituras, na sua palavra, Ele trata desses sentidos com muito, mas muito ênfase. Por quê? Porque esses sentidos, eles vão levar informações à alma para edificá-la, ou para corrompê-la. E Paulo diz, olha, que seja essas informações que sejam para edificar a alma. E por que eu creio que ele diz isso? Porque ele diz, olha, o seu corpo, que passa essas informações à sua alma, ele tem que ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo e santo, vivo e agradável a Deus. Ele diz que é o nosso culto racional. E quando ele fala de não nos conformarmos com este mundo, ele não está falando, amados, de uma aceitação, ele não está falando de passividade, de acomodação, de inércia, mas ele está falando de formatação, de formação, de formato. Ele está dizendo de tomar a mesma forma, o formato do mundo. Tipo água, quando você coloca numa cuba e coloca no freezer, ela, no seu estado sólido, toma a forma daquela cuba. E tem muito crente que quando está na igreja é uma bênção, mas quando está no mundo, só a graça do Senhor. E quando eu digo estar no mundo, é porque quando ele sai da congregação dos santos, a alma dele está, não só com os 2 pés, né? A gente parafraseando, né? Mas inteira no mundo. Não podemos tomar a forma do mundo. Sabe, amado? Quebrar essa questão da religiosidade, sim. Mas nós começamos a lançar mão disso para flertar com o pecado. Sabe, transar sem ser casado, isso é legal. Não, isso é pecado, isso é religiosidade. Adulterar, isso é religiosidade. Mentir, enganar, dever aos outros. Olha, se tem um pecado que crente pratica, querido, é o pecado da maledicência. É chegar com o irmão e dizer, olha, vou te contar um segredo, mas não conta para ninguém, tá? Fulano, ela já contou para umas 300, trocentas, torcida do Flamengo e do Corinthians junto, mas ela diz, não, só para nós 2. Como o crente faz isso, amado? Olha, eu vou dar um conselho para você, quando alguém chegar perto de você, para falar qualquer coisa de uma terceira pessoa, ausente, já dá uma cortada, diz, irmão, não quero saber não. Não, mas olha, se não é para minha edificação, não quero saber. Não, mas você, não quero saber. Ela vai te procurar 1, 2 vezes, e na terceira já vai pensar 10 vezes antes de te procurar para te envolver nesse pecado de maledicência. Porque não peca só quem fala, mas peca quem ouve também, amado. A gente começa a se parecer. Rapaz, olha, eu conheço pessoas que querem fazer negócio até com o diabo, mas não quer fazer negócio com crente. Porque tem crente que dá nó em pingo d'água, filho. É terrível. Na hora do culto é um santo, fala línguas, sobe pela parede, mas está devendo todo mundo. Né? Formato do mundo. Nós não podemos flertar com o que acontece lá fora, amados. Nós fomos chamados por Deus para sermos santos
irrepreensíveis. E é por isso que a alma do crente, crente de verdade, ela começa a gemer. Sabe, quando ele sente que não está no prumo, amado, ela grita dentro dele. Porque o espírito dele começa a comunicar a essa alma, dizendo, olha, não está legal. E, amado, eu vou falar para você uma coisa. Essa batalha, ela não é fácil. Ela é difícil. O crente que quer ser crente realmente, um cristão, um Cristo menor, mas a imagem dele, parecido com ele tem que matar um leão e um urso todos os dias, amado. Não é fácil. Dizer que ser cristão é fácil, querido, olha, eu não acho não. É uma peleja boa. E muitas vezes corroboram para essa dificuldade as circunstâncias, os desafios que aparecem diante de nós, né? De todas as naturezas, financeira, emocional, sentimental. E a gente fica lutando, querido, lutando. E chega um determinado momento que nós estamos cansados, afadigados, fragilizados. E para que nós não joguemos a toalha, para que não venhamos a desistir de sonhar com um mundo governado por um ser humano restaurado, para entregar tudo isso a Deus, Paulo adverte que nós não podemos tomar o formato do mundo. Precisamos renovar a nossa mente sempre. Nessa progressão que nós falamos, nós vemos que, primeiro, a natureza geme pela redenção completa da raça humana. Depois, o próprio homem regenerado, ele geme também por isso. Mas lá em Romanos 8, 26, 27, leia comigo, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha, amado, eu não sei você, mas muitas vezes eu me sinto assim, sabe, clamando a Deus: Senhor, me renova. Eu preciso de forças, eu preciso de alegria no meu coração. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, lá em Neemias, né, é a nossa força. Eu preciso dessa alegria, Senhor. Eu preciso me levantar, eu preciso saltar, eu preciso pular, eu preciso, sabe, de movimento, mas não um movimento natural, biológico, um movimento espiritual, um movimento que expresse a alegria que há no meu espírito, na minha alma, por ser um filho de Deus. Não importa se estamos fragilizados, não importa se a dor ela é tão grande, que muitas vezes achamos que nós não vamos aguentar. Não importa se nós estamos afogando no mar das aflições, né, amado? O que importa é que nesses momentos nós precisamos ter fé. E mesmo quando a nossa oração ela passa a ser assim, ó, Jesus me ajuda, um sussurro. O texto diz que o Espírito Santo pega esse sussurro, ele transforma numa oração tremenda. Ele leva a presença do Pai, ele intercede por nós, ele geme por nós. E aí nós passamos a sentir um renovo,
nós passamos a viver uma edificação. Aí nós somos fortalecidos. Interessante é que o Espírito Santo, queridos, ele não geme só diante de Deus, por você e por mim, ele geme também dentro de nós. Ele geme dizendo, eu te amo. Ele geme dizendo, Pai te ama. Ele geme dizendo, Jesus te ama. Mesmo quando as tribulações, os desafios, as guerras tentam nos dizer, sabe, aquela vozinha do inimigo dizendo, está vendo, Deus não se importa contigo, olha o que você está vivendo. Quantas vezes, sabe, pessoas já chegaram comigo para me dizer, vem cá, mas por que você está vivendo isso? Tu não é pastor? Tu não é crente? Você já não me falou que você já orou por enfermos, eles foram curados? Você já não disse que orou por fulano e a vida do fulano foi mudada? Por que isso está acontecendo contigo? E às vezes eu estou tão frágil, queridos, que eu não consigo para aquela pessoa. Mas o Espírito Santo gemendo dentro de mim, ele diz, eu te amo sim. E o meu amor por você é a causa, querido, de você não ter sido consumido. Mas é no versículo 28, amados, que nós chegamos ao cume dessa progressão que nós estamos falando, né, da ação de Deus e de tudo que Deus criou, para que haja essa influência do Espírito, do Filho no nosso espírito, para que o nosso caráter cristão seja moldado por Ele. É quando Paulo diz que Deus opera todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, perceba, ele não diz, Deus vai te dar coisas boas, você vai só ter alegrias. Ele diz, todas as coisas, as boas e as ruins, as que vão gerar alegria e as que vão nos fazer chorar também. E não somente o que vai acontecer conosco, mas o que vai acontecer à nossa volta, com as pessoas que nós amamos. Paulo diz que todas essas coisas, embora no momento em que elas aconteçam, nós não possamos ver isso, ele diz, olha, elas vão contribuir para o seu bem. E que bem é esse? Que bem é esse? Aí eu creio que a maioria dos crentes dizem o bem é o porvir, é a vida eterna, é a salvação. Eu creio que também. Mas antes de chegar a essa etapa, esse estágio, esse momento, o bem também, querido, é você ser feliz e próspero aqui nessa vida. Nós conseguimos ser felizes e prósperos aqui nessa vida, sabe quando? Sabe quando? Quando vivemos no centro da vontade de Deus. É o que diz o texto que nós lemos lá no capítulo 12, versículo 2 de Romanos. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Olha, a vontade que é boa, entenda, que é boa, que é perfeita, que é agradável, não é a sua, é a de Deus. Embora muitas vezes a coisa fique, sabe, ardendo dentro, e a gente trave uma luta interior muito grande, por querer algo, viver algo, e Deus está dizendo, não, olha, não é isso, é outra coisa, essa outra coisa é melhor, essa outra coisa que é bom, essa outra coisa que é perfeita, essa outra coisa que é agradável.
E é isso que vai nos fazer plenamente realizados. Mas nesse versículo há uma condicional, né, amados? Em Romanos 8, 28. Ele diz o seguinte: daqueles que, é de todos os homens, é de toda a humanidade, não, daqueles que amam a Deus, não é isso? Daqueles que, me ajuda aí, daqueles que, pode ser melhor, daqueles que amam a Deus, somente aqueles que amam, somente aqueles que amam a Deus, somente eles sujeitam o seu corpo aos preceitos de Deus, a viver a vontade de Deus. E por isso os seus corpos dão as informações à sua alma de uma forma direcionada pelo Espírito Santo que habita neles. Mas o amor, queridos, eu não quero falar o que é amor. Eu só quero dizer uma coisa. O amor, ele implica em confiança e segurança. Quem ama não duvida. Por isso, nos momentos mais difíceis, quem ama, confia. Se sente seguro. Eu lembro, uma vez, a minha família, o meu pai é do interior do Pará. E de vez em quando nós passávamos férias, né? Lá na região do interior, onde meu pai nasceu. Eu lembro que um dia, a gente estava chegando já assim, num barquinho, no porto. Ele me pegou e me jogou na água, eu não sabia nadar. Mas não era muito fundo, sabe? Eu bati a primeira vez no fundo, aí afundei de novo, bati a segunda vez. Aí quando voltei, aí comecei a nadar, até que cheguei lá num trapiche, né? E a minha mãe brigou com ele. Por que você fez isso? Esse menino poderia morrer, não sei o que e tal. Aí ele falou para ela, ele não ia morrer. Eu estava olhando para ele. Primeiro sinal de que ele não ia conseguir nadar, eu ia pular e ia resgatá-lo. Você sabia que a águia faz isso também? Sabia disso? Com os filhotes. A fêmea, quando quer assim que os filhotes, chega no momento em que o filhote ele tem que voar, e ele não sai do ninho, o último recurso dela é empurrar os filhotes lá do despenhadeiro onde ela faz o ninho, geralmente nos lugares mais altos para guardar os filhotes dos predadores, e ela joga. O macho fica olhando. Se o filhote não voar, sabe o que ele faz? Ele pega o filhote, ele voa, pega o filhote e leva o filhote lá para cima de novo, para começar um outro processo. Cara, se uma ave, ela faz isso, tu acha que Deus não fará isso com você também? Pode estar tudo pegando na tua vida, amado. Chega um determinado momento que o Espírito Santo ele voa em direção a você, te pega e te coloca no ninho de novo. Ele diz: olha, você precisa voar, mas enquanto você não estiver preparado, eu estou aqui para te guardar de uma queda livre. Nós precisamos amar a Deus a ponto de nunca desconfiar, duvidar, que Ele está pronto, apto não, pronto, está assim, sabe, atento a tudo, para não nos deixar sair do centro da sua vontade. Tudo que acontece conosco, amados,
Até aquilo que parece não agregar qualquer valor, no final se tornará bem para nós, de uma forma ou de outra. Tu lembra de Jó? Jó estava numa boa. Jó tinha filhos e filhas legais, era uma família unida. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Jó que ele era o homem mais rico do Oriente. Um cara temente a Deus. Mas num dia Jó perde todos os seus bens, todo o gado, servos, servas. E no final ele perde todos os filhos que ele amava. Como se não bastasse, depois ele fica enfermo. E enfermo de forma tal que quando seus amigos chegam para vê-lo, eles não conseguem falar nada no início, tão comovidos que ficaram com a situação, com o estado de Jó. E para todos parecia que estava tudo acabado para ele. Mas Jó, ele só conhecia Deus, ele diz lá no último capítulo, né? Lá no 42, só de ouvir falar. Era só o testemunho que os outros davam. Rapaz, Deus fez isso, eu ouvi Deus, Deus me falou isso, Deus me mostrou aquilo. Tive uma revelação e já estava ouvindo, e isso assim, ardia no coração de Jó, mas era só dos outros. E um dia, de um redemoinho, Deus fala com Jó. Jó ouve a voz de Deus. E todas as perdas de Jó tiraram Jó dessa condição de conhecer a Deus só de ouvir falar, para a condição de alguém que começou a travar um relacionamento íntimo com Deus. O levaram à condição não de testemunho, de dar testemunhos alheios, mas o seu próprio testemunho. A condição de alguém que podia dizer: eu ouvi Deus falar, como os profetas diziam no Velho Testamento, assim diz o Senhor. Jó foi levado à condição de quem viveu milagres, queridos. O milagre da cura, o milagre da restauração, da restituição. Tudo o que ele viveu, e que muita gente poderia classificar como perda irreparável. Olha, não tem o porquê disso, levou Jó a uma condição. A condição de intimidade com Deus. Mas foi o amor de Jó por Deus que lhe proporcionou tudo isso. Porque mesmo em meio a todas as perdas, a Bíblia diz que ele jamais blasfemou. Ele jamais perdeu o seu temor, o seu amor por Deus. Paulo termina dizendo, queridos, que tudo coopera para aqueles que são chamados segundo os propósitos de Deus. E aí nós chegamos numa questão difícil, né, amados? De entender, de achar respostas, porque é difícil. Né, falar de propósitos de Deus. Quem vive propósitos de Deus aqui? Não é difícil? Em determinado momento você se pergunta e diz: será que eu estou vivendo a vontade de Deus? Será que as decisões que eu estou tomando são segundo a vontade de Deus? Será que o que eu estou fazendo, as palavras que eu estou proferindo, os sentimentos e pensamentos que eu estou nutrindo na minha alma, será que são da vontade de Deus? Será que são propósitos de Deus? A questão, entretanto, sabe, queridos? É que nós precisamos de uma referência para saber se nós estamos vivendo os propósitos de Deus ou não. E como é que a gente vê isso? Em primeiro lugar, pela palavra, é claro. Viver os preceitos de Deus. Mas o mesmo texto de Romanos 12:2, que diz assim: não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento.
entendimento à alma, mente, para que ele experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus é resultado de um processo. Qual é o processo? Não se conformar com este mundo, não tomar a forma do mundo. Segunda parte do processo, sermos transformados pela renovação da nossa alma, do nosso entendimento, da nossa mente. E como é que isso acontece, amados? Como é que isso acontece? Vamos voltar lá para Jó? Só dos outros, só dos outros, só dos outros. Até que ele viveu os seus. Olha para mim. Você não pode ser um crente, um cristão conformado em vir para o culto, dia de domingo, ouvir uma palavra, voltar para casa, ok? Ligar o seu celular, colocar no Spotify, ouvir louvores. Isso é legal? É legal. Você precisa dar um passo além. Você precisa viver experiências com Deus. Você precisa viver experiências cada vez mais profundas, contundentes, fortes com Deus. Os dons do Espírito Santo, eles precisam adornar, ou melhor, você precisa ser adornado pelos dons do Espírito Santo. Deseje falar em línguas, deseje profetizar, deseje impor as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Deseje, querido, ei, você como cristão, ser um canal de Deus, para que maravilhas aconteçam, onde você estiver, por onde você passar. Renovação. Eu preciso ir muito mais além. Não, mas peraí, mas na igreja cristã, na colheita, não tem culto para isso. Isso não precisa, isso é você e Deus. Ei, amado, isso é você e Deus. E à medida que você deixar, querido, permitir que isso comece a acontecer com você, você vai começar a viver uma dimensão diferente de relacionamento com Ele. E em seu interior, na sua alma, no seu entendimento, você será também renovado. E aí você começa a conhecer essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O lugar onde você deve viver toda a sua vida é no centro dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero terminar dizendo que a Bíblia, ela fala de muitas pessoas que conseguiram viver isso. Você abre a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você verá isso. Mas eu não quero falar delas, eu quero entrar direto no testemunho de vida do próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele não queria viver o que ele viveu, não queria sentir as dores que ele sentiu, nem no seu corpo e nem na sua alma. Olha o que diz Lucas 22, 39 a 44. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja. Olha que coisa linda, amado. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ele não queria, mas ele declara: Pai, seja a tua e não a minha vontade. Ele sujeitou a sua vontade à vontade do Pai, isso você sabe, né, amado? Mas nós muitas vezes não
entendemos que a vontade do Pai, ela não era aquilo que muitos cristãos buscam, só bênção, bênção, bênção. A vontade do Pai para ele foi, não, cruz, foi açoite. Mas a pior de todas as dores que Jesus sentiu, querido, não foram as do corpo, mas a da sua alma. Quando houve separação entre ele e o Pai. Foi a única vez que a Bíblia relata que Deus ouviu, o Pai ouviu o Filho dizer, por quê? Foi quando ele disse, Pai, por quê? Ele estava recebendo o teu e o meu pecado. Ele estava consumando a redenção, cumprindo na integridade a vontade do Pai. Mas olha só o que Paulo fala. Por revelação do Espírito Santo aos filipenses a respeito de Jesus. Ele diz assim, olha, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, olha só o que acontece. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, amado, entenda, tudo corroborou para o bem dele. Você entende isso? Quando as coisas estiverem te apertando, entenda, ei, existe um propósito. Está doendo, ei, existe um propósito, eu estou vivendo um propósito. Olhar Jesus na cruz, segundo o entendimento humano, é ver um homem vencido, derrotado. Imagina o quadro, hein? Se você passa ali na esquina da Comercial e vê alguém pendurado num poste, todo ensanguentado, machucado, seminu, você vai olhar e vai dizer, vai ter pena, dó, vai dizer, coitado desse homem, e vai aferir na sua mente, sabe, uma situação de perda, de alguém que perdeu, é um derrotado, coitado, está morrendo, coitadinho. Aí Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 12, versículos 13 e 15, ele diz, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele, Jesus, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas transgressões, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. A aparência poderia ser de um derrotado. A aparência na percepção meramente humana, mas no mundo espiritual, Jesus estava consumando a vitória sobre todos os principados e potestades, cravando na cruz a cédula que nos era contrária. Ele estava consumando a vontade do Pai, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Ainda que sentindo aquelas dores, amado, boa, perfeita e agradável. Ainda que muitos estivessem blasfemando dele, boa, perfeita e agradável. Creia que todos os desafios agregarão valores na tua vida, acredite nisso. Amado, uma coisa não vai acontecer aqui nessa igreja, você nunca vai ser enganado. Ninguém vai dizer para você o que não está escrito na palavra de Deus, ou vai deturpá-la, para massagear a sua alma, o seu ego. Não. Jesus disse, neste mundo nós teremos tribulações, aflições, desafios, lutas, carências, de todas as formas,
Ele diz: olha, mas tem de bom ânimo, eu venci. E quando ele diz tem de bom ânimo, eu venci, ele está dizendo: ei, eu venci por vocês e para vocês, por isso vocês são vencedores também. Essas aflições, essas tribulações, elas são propósitos para agregar valores na tua e na minha vida. Muita gente que de repente vai perguntar para você: e cadê o teu Deus? Você vai dizer: meu Deus está lá no trono, olhando para mim, se alegrando muito no meu posicionamento de fé. Mas você está sofrendo? Não, eu não estou sofrendo, eu estou vivendo propósitos. Ele permitiu tudo isso para que eu seja fortalecido, para que eu chegue no final, nessa condição de vencedor, jamais de derrotado. Propósitos de Deus. Viver os propósitos de Deus é uma decisão pessoal de cada um de nós. Nós é que decidimos. Nem Deus nos obriga a isso. Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas Ele espera que cada um de nós, que conhecemos, provamos da graça, somos das primícias do Espírito, que nós decidamos assim, né, amados? Viver os propósitos. Mesmo que eles não nos apontem um caminho fácil, propósito. Mesmo que venham as dores junto, propósito. Mesmo que soframos, mesmo que nós tenhamos que gemer, propósito de Deus. Vai ser difícil, propósito de Deus. Vai doer, não, o propósito de Deus é melhor. Propósito de Deus. Eu quero perguntar a você que nos assiste, a você que está aqui neste momento: quantos querem viver os propósitos de Deus? Quantos querem continuar vivendo esse propósito? Por favor, fique de pé. Nós queremos orar com você. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos ao céu e orar comigo: Senhor, nós não sabemos o que viveremos, Senhor, no dia de amanhã. Tu me ouve? Nós não sabemos, Senhor, o que há de vir, Senhor, nos nossos caminhos, no caminhar, Senhor, das nossas vidas. Mas hoje, Senhor, neste momento agora, nós decidimos viver os Teus propósitos. Seja o que for, Senhor, que não estejamos abrindo mão, estejamos convictos, Senhor, de que Tu estás nisso, Senhor, de que no final, Senhor, todas estas coisas irão contribuir para o nosso bem, Senhor, para a nossa aprovação, Senhor, como filhos de Deus, como cristãos. Oh, Pai, oh, Senhor, todas as coisas, nós cremos, elas contribuem para o nosso bem, oh, Senhor, que o nosso amor por Ti, Senhor, ele seja maior do que as dores que podem vir, Deus, que possamos sentir no corpo, na alma. Oh, Senhor, o nosso amor por Ti, ele seja maior do que as nossas carências. O nosso amor por Ti, Senhor, ele seja muito, infinitamente maior do que todos os desafios que aparecerem diante de nós. Oh, Papai. E assim, Senhor, nós possamos conhecer da Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Oh, Senhor,
e possamos fincar, Senhor, os nossos 2 pés nela e jamais sair do centro dela, Senhor. Oh, Paizinho, mas que as nossas vidas estejam alegrando o Teu coração, os nossos frutos de vida, Senhor, estejam alegrando o Teu coração. Oh, Pai, em nome de Jesus.